Olá, bem-vindos a mais um Psi em Áudio. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num material que é um verdadeiro desafio, mas também fascinante. Temos aqui trechos e anotações do Seminário 14, de Jacques Lacan, A Lógica da Fantasia. E a nossa missão é tentar montar um quebra-cabeça bem complexo. Como é que uma pessoa se torna ela mesma? Lacan dá as peças, mas o manual parece escrito em código. Vamos tentar decifrar isso juntos? Essa metáfora do quebra-cabeça é perfeita. Lacan é exatamente isso. Um mapa super detalhado da nossa mente, mas a legenda parece que está em outra língua. E o problema é que ele não fica só na psicanálise, né? Ele vai lá e mistura com matemática, com lógica, com topologia. Isso pode assustar um pouco, mas a promessa por trás disso tudo é gigante. Ele acredita que por trás do nosso caos, das nossas paixões, medos, existe uma lógica. E é essa lógica que a gente vai tentar desvendar hoje, de um jeito mais claro. Exato. O plano é entender o que ele quer dizer com sujeito barrado, o que é esse misterioso objeto A e como a fantasia funciona como, sei lá, o sistema operacional da nossa realidade. A ideia é sair daqui com uma imagem mais nítida de como a nossa experiência é construída. Então, por onde a gente começa a puxar esse fio? Bom, para montar o quebra-cabeça, a primeira peça tem que ser o sujeito. Quem sou eu para Lacan? Logo de cara, os textos jogam uma frase que parece um enigma. Um significante representa um sujeito para outro significante. Isso soa muito abstrato. O que isso quer dizer na prática? Olha, essa frase é a chave de tudo. E ela vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Geralmente a gente pensa: primeiro eu existo, sou completo e depois eu aprendo a falar, né? Lacan diz que é o exato oposto. A gente não usa a linguagem, é a linguagem que nos usa, que nos cria. O sujeito, para ele, é um efeito da linguagem. Pensa que quando a gente nasce, a gente é um turbilhão de sensações, mas não um eu. Para se tornar um eu, a gente precisa ser nomeado e inserido num mundo de palavras. E nesse momento que a primeira palavra nos marca, algo se perde. Se perde? Como assim? Pensa que a palavra bebê, por exemplo, nunca vai capturar a experiência total de ser um bebê. Ela simplifica, ela corta um pedaço. Ao entrar nesse sistema de símbolos, uma suposta plenitude original já era, é sacrificada. Por isso que Lacan chama o sujeito de barrado e representa com aquele S com um corte no meio. Não é um símbolo de fraqueza, tá? É um fato da estrutura. Ser um sujeito que fala é ser fundamentalmente dividido. Uma parte nossa está nas palavras e outra parte fica para sempre de fora. Uau! Essa ideia de que a gente é um efeito colateral da linguagem já muda tudo. Mas se a linguagem nos cria, de onde ela vem? É aí que entra o tal do outro, com O maiúsculo. Exatamente. E essa é a grande questão. O outro não é uma pessoa específica, tipo a mãe ou o pai. O outro é o sistema inteiro. É a estrutura da linguagem, a cultura, as leis, o tesouro de palavras que já existiu muito antes da gente nascer. É como se fosse o software cultural que instalam na gente. É uma ótima analogia. É o software. Só que, e esse é um ponto central nos textos, esse software tem um bug. Ele não é perfeito. O outro também é falho, incompleto. Pensa no outro como um dicionário gigante que a gente recebe. Ele tem palavra para quase tudo. Amor, justiça, sucesso. Mas quando você procura a definição final, a garantia absoluta, essa página está em branco. Lacan anota isso como S de abarrado. Não existe uma autoridade final com todas as respostas. E essa falta de garantia é a fonte da nossa angústia, mas também da nossa liberdade. Entendi. Então o cenário é esse. Somos sujeitos divididos e incompletos, vivendo num sistema que também é incompleto. Parece a receita por uma busca sem fim. Imagino que é daí que nasce o desejo, certo? É aqui que entra o famoso objeto A. Precisamente. O desejo nasce dessa dupla falta. A falta em nós e a falta no sistema. Se a gente fosse completo e o mundo nos desse todas as garantias, não teria desejo, só necessidade. O desejo é o movimento que surge nesse vão. E o objeto A é a invenção genial de Lacan para nomear a causa desse movimento. Certo.
Mas os exemplos que os textos dão são estranhos, né? O seio, as fezes, o olhar, a voz. Coisas que parecem meio aleatórias. O que ele quer dizer com isso? E por que ele insiste que o objeto A não é o objeto que a gente de fato quer? Essa é a virada de chave. O objeto A não é o celular novo ou aquela pessoa específica. Esses são os objetos que a gente deseja, a isca. O objeto A é a causa, o motor invisível por trás da busca. Ele é um resto, um resíduo que caiu de nós lá no processo de entrada na linguagem. É como um membro fantasma da nossa psique. Sabe, a pessoa que perdeu um braço continua sentindo o braço lá. Da mesma forma, a gente passa a vida sentindo a falta dessa peça perdida e projeta a esperança de reencontrá-la nas coisas do mundo. O seio ou a voz são importantes como os primeiros objetos que marcaram essa separação, essa perda. O objeto A é, no fundo, um vazio. E é por ser um vazio que ele nos mantém desejando. Isso é fascinante e um pouco perturbador. Quer dizer que a gente passa a vida correndo atrás de um fantasma, de um vazio, e se a gente tem de um lado essa identidade fraturada e do outro essa busca infinita, como que isso se sustenta? É aí que a fantasia entra em cena para amarrar tudo, não é? Exatamente. Sem a fantasia, a realidade dessa dupla falta seria, assim, insuportável. A gente ficaria paralisado de angústia. A fantasia é a estrutura, o roteiro, o quadro, como Lacan fala, que a gente monta para dar um sentido para essa relação entre o sujeito dividido e a causa do desejo dele. Ela é a nossa resposta para a pergunta mais angustiante de todas: o que o outro quer de mim? Ok, e é aí que ele joga outra daquelas fórmulas que parecem matemática. S barrado, um losango e um A. Eu vi isso nos textos e, confesso, parece algo saído de uma aula de álgebra, não de psicologia. Ele está tentando transformar a alma humana numa equação. Parece, né? Mas a fórmula é mais um mapa do que uma equação. O S barrado a gente já conhece, sujeito dividido. O A é a causa do desejo, esse objeto vazio. E o losango meio pode ser lido como relação com. A fórmula inteira é a lógica da fantasia. Ela descreve o roteiro fundamental que organiza a nossa realidade. Pensa na fantasia como o filtro pessoal do Instagram que a gente usa na vida real o tempo todo. Ela não só esconde as imperfeições, a nossa falta, mas também colore a realidade para ela se encaixar numa história que a gente consiga suportar. É o roteiro que nos faz dizer: eu sou o tipo de pessoa que se apaixona por quem não me quer. E a partir daí, toda a nossa experiência é organizada para confirmar isso. Então a fantasia é a história que a gente conta para si mesmo sobre o nosso desejo. E essa história define como a gente vê o mundo. Aliás, se você está gostando de como a gente está desvendando esse novelo do Lacan, aproveita e já deixa um like aqui para ajudar o nosso trabalho. Exato. Define como a gente vê e como a gente vive no mundo. E isso nos leva à famosa crítica que Lacan faz ao penso, logo existo de Descartes. Lacan subverte isso. Ele diz que a escolha real é: ou eu não penso, ou eu não sou. O eu que pensa, que fala eu acho que, não é o sujeito do inconsciente. O sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, ele surge justamente onde o pensamento falha. Nos sonhos, nos atos falhos. A fantasia é a cena que permite esse sujeito existir, mesmo que de forma ilusória. E sobre ele usar a imagem da fita de Möbius. É para ilustrar essa confusão entre o dentro e o fora. Perfeito. A fita de Möbius é aquela fita de papel que você torce uma vez e cola as pontas, né? Se você passa o dedo, o que era dentro vira fora, sem cruzar nenhuma borda. Para Lacan, a nossa psique é assim. A fantasia não está só dentro e a realidade fora. Eles estão nessa fita contínua, uma se transformando na outra o tempo todo. A história que você se conta molda a realidade que você vive. Certo. E falando em virar o pensamento de cabeça para baixo, os textos trazem a que talvez seja a afirmação mais polêmica de Lacan: não há relação sexual. Isso soa como um absurdo. As pessoas fazem sexo. O que ele quer dizer com isso? Essa frase é puro Lacan. É uma provocação que esconde uma verdade lógica bem profunda. Claro que ele não está negando o ato biológico.
O que ele está dizendo é que no nível simbólico, no nível da estrutura, não existe complementariedade perfeita entre os sexos. Não existe uma fórmula que garanta a harmonia, a fusão de dois em um. A ideia de que existe uma outra metade que vai nos completar é, para Lacan, a maior de todas as ilusões. Uau! Isso é pesado. Quer dizer que todo relacionamento está, de certa forma, fadado a ser um desencontro. Que a gente nunca encontra a outra pessoa de verdade, mas sim a nossa própria fantasia projetada nela. De certa forma, sim. O que se encontram, segundo Lacan, não são dois seres que se encaixam como peças de quebra-cabeça. O que se encontram são duas fantasias tentando interagir. Cada um usa o outro como um ator para encenar seu próprio roteiro, para tentar preencher o seu vazio com o objeto A que projeta no parceiro. É como duas pessoas tentando dançar um tango, mas cada uma está ouvindo uma música diferente no seu fone de ouvido. Pode até sair algo interessante, mas não é a dança harmoniosa que elas imaginam. E o material diz que o sintoma se amarra justamente nesse furado, nessa impossibilidade. Exatamente. O sintoma, seja uma ansiedade, uma fobia, uma compulsão, ele surge nesse buraco, nessa impossibilidade da relação se escrever como uma fórmula perfeita. O sintoma é uma tentativa de dar um sentido, de criar uma solução particular e muitas vezes dolorosa para aquilo que não tem solução universal. Ele é um nó que amarra o desejo, a fantasia e a realidade de um jeito que, embora traga sofrimento, também sustenta o sujeito. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se eu entendi a jornada, a gente começa como um ser que é fraturado pela própria linguagem que nos torna humanos. Essa fratura cria um desejo que não é por algo, mas pela falta de algo. Um vazio que chamamos de objeto A. E para não encarar esse abismo, a gente constrói uma realidade particular, um roteiro, a fantasia, que dá um palco e um sentido para a nossa busca. Dito assim, sou terrivelmente pessimista. Tem alguma saída ou a psicanálise lacaniana é essa constatação meio desoladora? Essa é a grande questão. Não é pessimista, mas é realista. Lacan não oferece curas fáceis ou promessas de felicidade plena. O objetivo de toda essa complexidade, as fórmulas, a lógica, é criar um mapa preciso. Ele não está sendo obscuro por prazer, entende? Ele está criando ferramentas para navegar no terreno do inconsciente. O objetivo de uma análise para ele não é eliminar a falta, o que é impossível, mas talvez atravessar a fantasia. É entender o roteiro, reconhecer os padrões e talvez ganhar um pouco mais de liberdade em relação a ele. E isso nos leva a uma reflexão final que fica martelando depois de ler esse material, né? Se a nossa realidade é estruturada por essa fantasia, que é, no fundo, uma frase, um roteiro, uma cadeia de significantes que a gente repete sem parar. A pergunta que fica é, o que acontece quando a gente começa a questionar a gramática dessa frase? Se a análise permite que a gente enxergue a lógica do nosso próprio roteiro, por que a gente sempre escolhe os mesmos parceiros, cai nos mesmos buracos? Será que é possível reescrever alguma coisa? Ou a gente está para sempre fadado a só encenar as mesmas cenas trocando os atores? Lacan não dá uma resposta fácil, mas talvez o simples ato de entender o código já seja, em si, uma forma de hackear o sistema. Uma ótima reflexão para a gente terminar. E se você curtiu essa análise, não esquece de seguir o nosso canal para ter acesso a mais áudios como este. Obrigado pela companhia e até a próxima.